A Páscoa é uma tradicional comemoração realizada nas religiões cristãs, que relembram a crucificação e morte de Jesus Cristo e celebram a sua ressurreição. Originalmente, a Páscoa foi iniciada pelos judeus e no cristianismo passou a ser comemorada com um novo significado. Essa comemoração é realizada anualmente em uma data móvel e os critérios que determinam a Páscoa foram restabelecidos pela Igreja Católica no século IV d.C. A palavra Páscoa deriva do termo Pesach, oriundo do hebraico e dos termos Pascha, do latim, e Pasca, do grego. A Páscoa é uma comemoração que surgiu na tradição judaica, em memória da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Na tradição hebraica, a festa aconteceu porque Javé enviou uma ordem para que Moisés repassasse aos hebreus. Os judeus relembram a passagem do anjo da morte durante o acontecimento da 10ª praga do Egito. Em referência a isso, esse povo chama a sua Páscoa de Pesach, que significa passagem. No cristianismo, por sua vez, a Páscoa possui um significado distinto da crença judaica. Mas, apesar disso, a festa cristã possui uma ligação direta com a festa dos judeus. Para os cristãos, como mencionado, a Páscoa relaciona-se com a crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Dentro da tradição judaica, a ressurreição de Cristo aconteceu no 3º dia após a crucificação. Dentro da tradição cristã, a Páscoa é uma das mais importantes celebrações, para muitos a mais importante, porque evidencia a importância da ressurreição de Cristo para os cristãos. O próprio apóstolo Paulo afirma em sua carta registrada em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Esse pequeno trecho da Bíblia dá uma dimensão do grau de importância da ressurreição para a crença cristã. Ele nos dá a entender que sem a Páscoa, isto é, sem a ressurreição de Cristo, a fé dos cristãos não teria sentido prático. Os cristãos entendem que a morte de Cristo foi um sacrifício voluntário, com o propósito de salvar a humanidade de seus pecados. Por meio desse sacrifício, a humanidade ganhou uma nova chance. Semana Santa. A celebração que ocorre no domingo de Páscoa encerra a Semana Santa, período no qual são relembrados todos os eventos que levaram à crucificação de Jesus Cristo. O início da Semana Santa acontece no Domingo de Ramos, dia marcado pelo retorno de Jesus à cidade de Jerusalém. Durante essa semana, alguns eventos costumam ser destacados, como a última ceia, que aconteceu durante a Quinta-feira Santa. Na última ceia, Cristo reuniu-se com seus discípulos pela primeira vez e celebrou com eles. Nesse momento, Jesus narrou aos seus discípulos tudo o que aconteceria com ele, a traição que seria cometida por Judas Iscariotes e a negação de Cristo realizada por Pedro. Na Quinta-feira Santa, costuma-se realizar a tradicional rito de lava-pés, que acontece em memória do ato de Jesus lavar os pés dos seus discípulos. Na noite de Quinta-feira Santa, Jesus Cristo foi preso e ao dia seguinte condenado e açoitado. Na Sexta-feira Santa, ainda são relembradas a crucificação e morte de Cristo, utilizando como base a narrativa bíblica. A prisão de Cristo aconteceu enquanto ele estava no Getsemane e se deu por meio da traição de Judas Iscariote, e em seguida foi julgado e condenado.
No processo de crucificação, Cristo foi torturado e finalmente crucificado em uma colina chamada Gólgota, que nós conhecemos o Monte da Caveira. O sábado após a morte de Cristo e antes de sua ressurreição é conhecido como Sábado de Aleluia. E o domingo de Páscoa é exatamente o dia da ressurreição de Cristo. O grande paralelo entre a celebração judaica e cristã está no fato de que a crucificação e ressurreição de Cristo aconteceu na mesma época em que era celebrada a Páscoa judaica. Tradições da Páscoa cristã. A Páscoa é comemorada dentro do cristianismo de diferentes maneiras e essas variações acontecem por conta das distintas vertentes cristãs que existem. As diferenças podem ser resumidas pontualmente entre cristãos católicos, ortodoxos e protestantes, sendo que dentro do protestantismo existe uma gama de vertentes. Em nosso país, a tradição mais popular é a tradição católica. Data da Páscoa. As pessoas sempre têm uma grande dúvida a respeito de como é determinada a data em que se comemora a Páscoa. A resposta dessa pergunta está no século IV d.C., quando foi realizado o Concílio de Nicéia, no ano de 325. Durante esse concílio, as autoridades da Igreja Católica estabeleceram que a Páscoa seria comemorada no primeiro domingo após a lua cheia, que acontece após o equinócio de primavera, no hemisfério norte. Sendo assim, a Páscoa cristã é comemorada durante o período que fica entre 22 de março e 25 de abril. O significado real da Páscoa não é chocolate, coelho ou coisas da atualidade. A Páscoa cristã é comemorada todos os anos, sim, mas ela relembra a crucificação, morte e ressurreição de Cristo. A celebração estende-se pela Semana Santa. A Páscoa é uma tradicional comemoração realizada nas religiões cristãs, que relembram a crucificação e morte de Jesus Cristo e celebram a sua ressurreição. Se você gostou desse relato, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.